Deus colocou uma palavra no meu coração e eu vou compartilhar com meus amados irmãos. Está aqui em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 36. Os irmãos amados quiserem acompanhar, eu aguardo. Vamos falar um pouco da visão de Deus, diferente da visão do homem. Amém? Diz assim, ó. 44, perdão. 44, é? Não, é 31. Eu estou com óculos da minha esposa, aí eu fico perdido. 13, 31. Tá bom? Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando nele semeou no seu campo, e o qual realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as árvores do céu e se aninham nos seus ramos. Amém? Querido, essa parábola do grão de mostarda, eu acho ela linda porque é uma visão que nós temos, que Deus tem, que nós, aos nossos olhos, nós não conseguimos enxergar a importância. No livro de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, e no versículo 19, a palavra vai dizer que ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê, todos que pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa semente, esse grão de mostarda desta parábola em que Jesus estava propondo a estes ouvintes desta parábola, Jesus ele pregava por parábola pelo fato de que todos entendessem. Ele observava a cultura do povo, ele observava o local geográfico, a situação geográfica, a situação cultural do povo, para que ele pudesse lhes falar daquilo que o povo entendia, daquilo que o povo tinha fácil entendimento, tinha de uma certa forma, um acesso no seu cotidiano para que ficasse mais fácil deles poder entender. Então aqui Jesus ele toma como forma, como figurativo, esse grão de mostarda, para que fosse um exemplo do que ele quer, do que ele se propôs a fazer. Porque o grão de mostarda realmente é uma semente muito pequena, mas depois que cresce fica uma grande árvore. Assim é o evangelho. Às vezes a gente acha que por propagar o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, as boas notícias para um perdido, para uma pessoa que de certa forma acreditamos que não tem mais solução, não tem mais jeito, aí a gente talvez não queira perder tempo para falar do evangelho para essa pessoa, ou para alguém que já teve tantas oportunidades e desistiu, mas essa semente, ela vai ficar. Por mais que aos nossos olhos a gente possa entender que é muito pequeno, o solo não está preparado, o solo é pequeno, não está pronto para receber essa semente. O importante é que nós lancemos essa semente ali, naquele solo. E no momento oportuno, essa semente ela vai gerar. Essa semente ela vai nascer. Essa semente ela vai crescer. Essa semente ela vai multiplicar. E depois que essa semente multiplicar,
muitas pessoas serão beneficiadas através dessa semente que foi plantada. Talvez em um solo que não tivesse nenhuma probabilidade de dar certo, que não tinha nenhuma probabilidade dessa semente dar certo, mas ela vai crescer, vai se tornar uma grande árvore, vai gerar sombra, as outras árvores serão, as árvores do céu vão fazer ninho nos seus galhos. Então, o evangelho é isso, é um pequeno grão de mostarda, mas quando ele é propagado, ele é semeado, ele se torna gigante na vida de uma pessoa. Ele se torna gigante, esse louvor que a irmã louvou aí, é muito poderoso. Ele se torna gigante na vida de uma pessoa, porque nós seres humanos, muitas das vezes, quando nós estamos na abundância, nós acreditamos que tudo o que construímos ou que conseguimos, muitas das vezes nós contamos com sorte, contamos com nossas próprias forças, contamos com as nossas próprias capacidades. No entanto, não é isso. Todas as coisas vêm de Deus, desde a nossa saúde. O próprio salmista escreveu: eu deitei e me levantei, porque Jesus me sustentou. Então, todas as coisas, ele tem nos sustentado, ele tem nos guardado. Eu, a respeito de semente, eu vejo também na parábola do trigo e do joio, aonde mais uma vez, muitas das vezes nós cometemos erro ao observar essa parábola, em que Cristo está falando a este povo sobre um campo em que foi semeado boa semente, e aos homens dormirem, veio o inimigo e semeou uma semente ruim. O trigo cresceu, só que o trigo ele cresce com uma certa lentidão. Por que ele cresce com uma certa lentidão? Porque ele tem frutos. Ninguém que tem fruto pode conseguir um crescimento de um dia para a noite. Tem que ter luta, tem que ter esforço, tem que ter batalha, tem que ter um montão de coisa para você conseguir chegar a um crescimento. Então, o trigo ele foi crescendo devagar. O joio só foi semeado lá dentro depois. No entanto, a Bíblia vai dizer que ele cresceu junto com o trigo. Por quê? Porque o joio não tem fruto. O joio, ele está leve, ele está crescendo ali sem nenhum compromisso. O trigo tem compromisso de frutificar. O trigo tem compromisso de dar um fruto de boa qualidade. O trigo ele tem compromisso de se manter de pé até o momento da colheita. O joio não tem nenhum compromisso, não tem fruto. Então, às vezes erramos que nós não interpretamos essa parábola do joio de maneira correta, porque quando Jesus está explicando, ele vai dizer que o campo é o mundo, e às vezes nós trazemos esse joio para dentro da igreja, e dentro da igreja não existe joio, o joio está no mundo, o campo é o mundo, os trigos são os filhos de Deus, os joios são os filhos do maligno, a semente do maligno. Então, dentro da igreja não tem joio. Dentro da igreja tem pessoas que dão trabalho? Tem. Tem pessoas desobedientes? Tem. Tem pessoas que não dizimam, que não ofertam, que não abençoam ninguém, que falta oração, que falta célula, que falta isso, falta aquilo. Tem. Mas não é joio. São trigo novo, que estão num processo de crescimento. São trigo novo que estão num processo de amadurecimento. Quando Jesus ele olha para Pedro e disse: olha, Pedro, Satanás pediu para se ir andar contigo. Eu intercedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converter, anima os teus irmãos. Interessante, meus queridos, que Pedro, ele não pediu para andar com Jesus. Foi Jesus que escolheu Pedro. E não foi qualquer uma pessoa que escolheu Pedro, foi Jesus. Jesus escolheu Pedro. Pedro começou a andar com Jesus, participar das mesmas cruzadas evangelísticas com Jesus, participar de cura, de libertação, comia com Jesus, tomava café com Jesus, almoçava com Jesus, ouvia as ministrações, o ensinamento de Jesus. No entanto, próximo à crucificação de Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: olha, quando tu se converteres, anima os teus irmãos. Então,
esse tanto de tempo que Pedro estava andando com Jesus, ele não estava convertido, foi as palavras do mestre. No entanto, Jesus olha para Pedro e disse: olha, Pedro, você não é trigo, você é joio. Você cortou a orelha de Malco, você fez isso, você fez aquilo. Jesus não disse que Pedro era joio. Ele disse: tu ainda não está pronto. Mas não, vai ter um momento que você vai estar pronto. E você vai ter fruto quando estiver pronto. Muitas das vezes nós queremos ter fruto sem estarmos prontos. Queremos ter fruto sem estar maduro. Se o joio frutificar antes do tempo, o cacho nascer, quando ele estiver na sua estatura mediana, vai virar. Ele vai virar, ele não vai ter estrutura para ele se manter de pé. Então, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Pedro estava andando com Jesus, recebendo os ensinamentos de Jesus. Pedro estava orando com Jesus, ali na presença de Jesus. No entanto, o próprio mestre vai dizer para ele que ele não estava convertido. E aí, quando eu fui meditar nessa palavra, eu tive um impacto. Se vocês ouvirem isso de um pastor, pastor ou líder de célula ou alguma coisa, não, vai lá que seja, né? Talvez você falou alguma coisa que desgostou, mas o próprio Jesus, que a palavra diz que ele esquadrinha o nosso coração e ele conhece os nossos sentimentos, a palavra que faz divisão entre alma e espírito e é capaz de distinguir os pensamentos humanos. Ele que é o verbo, e esse verbo que se fez carne, é essa palavra que faz isso. É muito sério isso quando nós olhamos. Mas, no entanto, Jesus, ele critica a Pedro. Antes dele falar que Pedro não estava convertido, o que ele fala para Pedro? Eu já tenho intercedido ao Senhor por ti. Ele não aponta o dedo, ele não chama de Jezebel, porque chegou de bermuda, de saia curta na igreja, ele não chama de qualquer de não menospreza Pedro, ele não reclama de Pedro, ele diz: já intercedi ao Pai por você. Você não está convertido, mas eu já intercedi ao Senhor para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, anima os teus irmãos. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou fazer passar um ensinamento para você, Pedro, e esse ensinamento precisa ser mundialmente espalhado, precisa ser mundialmente anunciado, porque tem muita gente que está se preocupando com joio e deixando o trigo morrer. Tem muita gente que está apontando, jogando pedra no joio e o trigo está morrendo. E Deus está dizendo: nós, servos, não fomos chamados para olhar para o joio, nós fomos chamados para cuidar do trigo. Agora eu olho Jesus dizendo na parábola, quando o servo diz: vamos arrancar o joio. Aí Jesus disse: não arrancar o joio, porque se arrancar o joio, vai arrancar também o trigo. Ou seja, não é problema de vocês o joio crescer. O problema de vocês, o dever de vocês, a função de vocês é cuidar do trigo. Deixa o joio, porque vocês não têm discernimento para saber quem é trigo, quem é joio. Somente os ceifeiros, no dia da ceifa, eu separarei quem é trigo e quem é joio. Então não aponte o dedo, não diga quem é trigo, não julgue quem é trigo, quem é joio. Porque você pode estar olhando para uma pessoa e estar dizendo: isso daí é joio. E Jesus está dizendo: eu escolhi como trigo. Não é joio, é trigo novo. Está passando pelo processo, mas vai frutificar. Mas desobedeceu, desobedeceu o pastor, abandonou a célula, não foi para as macrocélulas. É joio. E Deus está dizendo: é trigo novo, precisa de cuidado. Precisa de intercessão. Precisa de apoio. Precisa de amor. Precisa de carinho, porque não é joio, é trigo novo. Eu vos escolhi como trigo novo. E voltando mais uma vez aqui para o grão de mostarda. Às vezes, quando olhamos para uma pessoa e definimos elas como trigo, como joio, e não damos importância nela como trigo, o que vai acontecer? Eu vou ver essa semente crescer, porque quando passa na peneira, a palha sai, vai sair a palha. No momento que está sendo peneirado, literalmente a palha sai, fica só o fruto. Aí sim eu vou ver quem é trigo e quem é joio. Mas os meus olhos naturais não vão ver aqui. Meus olhos contemplarão
no dia em que Jesus nos transformar, que o Espírito Santo nos transformar de um corpo corruptível em um corpo incorruptível. Eu posso olhar para uma pessoa, ela está bem vestida, ter um bom caráter, ter uma boa postura social, eclesiástica e espiritual. Mas não tem como eu saber se ela é trigo, se ela é joio, porque somente os ceifeiros. Ele diz, não mexa, porque no dia da ceifa é que vai ser separado. Ele faz uma menção também a respeito de comparações. Ele disse, naquele grande dia, eu separarei os bodes das ovelhas. Então, não tem como eu separar rebanho, não tem como eu separar trigo do joio, não tem como eu julgar a semente. A semente que foi plantada, ela vai germinar. Semente que foi plantada no meu coração da palavra. Eu tinha 12 anos de idade. Quando ela veio frutificar, eu tinha 35 anos de idade. Então, levou um bom tempo. Muitos diziam que a semente tinha morrido. Tinha caído em espinho, em pedregais, tinha caído o sol, o fogo tinha queimado, mas, no entanto, a semente, quando teve cuidado da semente, ela frutificou, para a glória de Deus, não para mim. Então, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, e Ele vem colocando essa mensagem no meu coração por onde eu passo, e eu vejo o quão importante a gente se importar com o joio, se importar com o trigo. Deixa o joio. Você semeou joio? Nós semeamos joio? Não. Então nós não vamos cuidar de algo que nós não semeamos, vamos cuidar do trigo. Ah, tá dentro da igreja, tá com a pulseira de monitoramento no pé, tá. Sai dali, vai pro bar? Vai. É joio? Não, não é joio. É trigo novo que precisa de cuidado. Lá na frente ele vai ter fruto. Ah, tá na igreja, tá no grupo de jovens, tá, mas tá namorando lá na esquina com a mocinha do mundo, tá. Cuida dele, não é joio, é trigo novo e precisa de cuidado, precisa de acompanhamento, precisa de mão no ombro, precisa de abraço, precisa de amor para ele entender que o mundo não oferece o que a igreja oferece. Precisamos hoje, não é de governo, não é o governo, não é tipo de governo, forma de governar que vai mudar o mundo. A responsabilidade de ter um mundo melhor, de ter um mundo diferente, é nossa. Cuidar daquilo que Jesus, fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, cuidar do trigo novo que está precisando de ajuda, que está precisando de força, que está precisando de oração, de intercessão. Nós somos servos e estamos ali não para arrancar o joio, mas nós estamos ali para cuidar do trigo. Amém? Que Deus abençoe e que essa semente do evangelho ela venha a ser propagada, e uma das formas mais bonitas que eu vejo dessa semente ser propagada é nessa vigília, porque de vez em quando eu entro no YouTube e eu fico assistindo algumas mensagens dessa vigília, inclusive até mensagens que eu prego, o pastor Rogério, alguns amigos aqui do Acre, pregamos, outros irmãos daí, e são coisas que edificam a vida das pessoas. De vez em quando ela pega aí, passa aí em cima de uma ministração dessa aí, para aí 2 minutinhos para assistir, é uma semente. E aí vai. Um dia desse eu mandei uma mensagem só para aumentar nossa fé aqui. Eu mandei uma mensagem para uma senhora do bairro aqui onde eu moro. Ela foi visitar lá na igreja algumas vezes, depois parou de ir. E aí eu senti no coração de mandar uma mensagem para ela. E mandei uma mensagem para ela. E umas 8 horas da manhã, quando foi umas 3 horas da tarde, ela me respondeu. Ela disse, pastor, hoje era o último dia que eu tinha, porque eu estou endividada com droga, os faccionados estão querendo me matar, e hoje eu ia me matar para não ser morta pela facção. Mas quando o Senhor me mandou aquela mensagem, eu sei que nem tudo está perdido. E eu já criei ânimo, dei um jeito, vou pagar isso aqui, vou sair dessa vida, vou me levantar de novo e vou tocar minha vida, que isso não é vida para mim. Então, a semente, ela é maior do que aquilo que nós imaginamos. Ela é pequena no tamanho, mas ela é muito grande na capacidade. Ela faz um efeito, semente do evangelho, ela faz um efeito extraordinário. Os sangue dos mártires que foram derramados, decapitados, foram cravados ao chão,
foram crucificados de cabeça para baixo, foram arrastados de cavalo, foram decapitados. O sangue desses mártires são a semente do evangelho que hoje nos alcançou. Então nós temos que valorizar isso cada dia e propagar esse evangelho. E eu já parabenizo aqui tanto vocês, o irmão Glauber, o irmão Damião, que fazem isso de uma maneira simples e poderosa, porque as pessoas acreditam que o evangelho é algo difícil, não é. O evangelho, ele é simples. Ele é simples. O evangelho, a gente não se prega, o evangelho a gente se vive. A gente se prega a palavra. Eu acredito que a gente se prega a palavra. O evangelho a gente se prega com a vida, aquilo que nós vivemos em nossa volta, em nossa comunidade, as pessoas que nos cercam, elas vão ver Cristo em nós. Não precisa nós dizermos que somos. Eles vão ver. Eles vão ver. Porque Lucas, em um estudo escatológico, Lucas fala para Paulo, são coisas que não ficou nos escritos de Lucas, mas se nós pegarmos os originais, na parte onde algumas traduções, você vai ver que Lucas, ele fala para Paulo, ele disse, eu nunca vi Cristo em pessoas, em pessoa física, mas quando eu te vi pregando, eu vi Cristo em você. É uma das frases de Lucas, que nós não achamos no seu livro, mas foi uma das frases que liberou na vida de Paulo. Eu nunca vi Cristo, mas quando eu vejo tu pregando, eu vejo Cristo na tua vida. É isso que é o evangelho. É quando nós vivemos, nós não precisamos dizer que somos servos de Deus, porque o Espírito Santo vai testificar na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos, que essa palavra fique no coração de cada irmão e que essa venha alcançar pessoas dos quatro cantos desse planeta, que nosso planeta seja o reino de Cristo seja estabelecido no nosso planeta Terra, em nome de Jesus.